Sadowski aqui mais uma vez para falar sobre coisas novas da cultura pop, nesse caso coisas não tão novas assim, né, pra gente fazer uma viagenzinha no tempo, porque Dois Filhos de Francisco está completando essa semana 15 anos de seu lançamento. E quando eu me toquei, que eram 15 anos de Dois Filhos de Francisco, eu pensei, há quanto tempo a gente não vê um filme se tornar um fenômeno de público tão espontâneo quanto foi esse filme do Breno Silveira. Então vamos voltar um pouco no tempo aqui. Quando Dois Filhos de Francisco foi lançado em 2005, eu fui o primeiro que fiquei com um pé atrás. Na época eu editava, né, eu dirigia uma revista de cinema no Brasil, a 7, e eu conheci os envolvidos do filme e tal, e eu ainda tinha um certo receio em dar mais destaque ao filme, porque eu achava que ia ser mais um dramalhão bobo, girando em torno de um estilo musical que não era a minha praia. Eu falei, cara, isso aqui não vai para lugar nenhum. E na hora de entrevistar as pessoas para fazer a matéria, eu entrevistei o Zezé de Camargo e o Luciano. Eu descobri duas coisas. O Luciano, ele é muito, muito fã de cinema. E descobri também que esse entusiasmo dele por cinema foi um dos motores que fez com que Dois Filhos de Francisco saísse do papel em primeiro lugar. E quando eu assisti ao filme, eu fui muito desarmado em relação a tudo isso. E o que aconteceu? Eu me emocionei pra caramba, eu chorei um monte, eu acho o filme do Breno Silveira belíssimo, porque ele é um drama, mas ele tem muito coração, ele tem muita paixão, existe uma conexão emocional muito clara com a plateia, não só com a música que permeia o filme todo, e obviamente são músicas muito populares e que eu acho muito legal que o filme tenha se concentrado no sertanejo de raiz e na música que os dois meninos começaram a tocar para se tornar, né, os astros da música pop que eles se tornaram anos depois. Então não só tem essa conexão musical, como a jornada deles ela é muito honesta. E talvez por isso a plateia tenha respondido de forma tão espontânea. Então, quando Dois Filhos de Francisco foi lançado, foi um sucesso absurdo, assim. Ele acabou batendo mais de 5 milhões de pessoas no cinema. Foi um sucesso enorme dessa nova geração de cinema do novo século. Depois de Dois Filhos de Francisco, outros filmes bateram a sua bilheteria também, né? Alguns anos que seguiram, filmes nacionais acabaram chamando a atenção. Mas eu devo ressaltar aqui que nos últimos 15 anos a gente teve praticamente 5 outros filmes que, por mérito próprio, ultrapassaram a bilheteria de Dois Filhos de Francisco, que foi A Minha Vida em Marte, comédia, Se Eu Fosse Você 2, comédia, Minha Mãe é uma Peça 2, comédia, Tropa de Elite 2, que foi um fenômeno pop sem igual, e Minha Mãe é uma Peça 3, que também, por total geração espontânea de simpatia com o público, alcançou mais de 11 milhões de pessoas. Eu estou deixando de fora, de propósito, aqui, os 10 Mandamentos e o Nada a Perder, parte 1 e 2, que são lá a biografia do Bispo Edir Macedo, porque eu acho que esses filmes não fizeram bilheteria grande de forma alguma, de maneira espontânea, né? Foi uma venda com igrejas neopentecostais da Universal e tal. Então, os números podem estar lá, mas eu vou continuar ignorando que esses filmes existem. Ainda bem. De qualquer forma, a gente vê que nesse bolo todo, o único drama, que é um filme que é mais difícil de você mobilizar as pessoas, né, o público, foi Dois Filhos de Francisco. Então, todos esses elementos continuam lá e não envelheceram. A gente revendo o filme hoje, e eu revi essa semana, que eu ainda tenho uma cópia em DVD aqui em casa, os elementos que fizeram do filme tão bem sucedidos continuam lá. Não só a música e a história, mas também o elenco, que é incrível. A gente tem o Márcio Killing e o Thiago Mendonça fazendo o Zezé de Camargo e o Luciano, enquanto eles tentam encontrar esse sucesso superando uma tragédia, mas a base e o chão desse filme são mesmo o Ângelo Antônio,
que faz o Francisco, né, e a Dira Paz, que faz a Dona Helena, né, os pais do Zezé de Camargo e do Luciano. A gente vê que os personagens são aqueles que acreditavam no sonho e acreditavam no potencial e no talento que os filhos tinham, e fizeram de tudo para poder esse talento aflorar, inclusive ultrapassando tragédias familiares gravíssimas e a pobreza do Brasil como país na época que eles conseguiram estourar. Então, 15 anos depois, tá aí dos Filhos de Francisco, continua sendo um filme emocionante, um filme que consegue essa conexão com a gente que poucos filmes conseguem, e todo louvor às comédias nacionais que ainda conseguem mobilizar um público gigantesco para ir ao cinema, principalmente o Paulo Gustavo com o Minha Mãe é uma Peça. Todo o poder também para a Tropa de Elite 2, que conseguiu, e além do resultado do primeiro filme, se tornar um grande fenômeno pop no Brasil. Mas eu sinto falta, principalmente nesses tempos que a gente anda tão cínico e tão para baixo, com tanta notícia ruim, um filme que toca ao coração como Dois Filhos de Francisco faz muita falta. Então, se você puder assistir, reveja, que foi o que eu fiz e eu me senti, acredite, muito bem. 15 anos depois, tá aí Dos Filhos de Francisco, um filme que envelheceu muitíssimo bem e escreveu a sua história entre os grandes filmes do cinema nacional. Eu sou Roberto Sadowski e a gente continua esse papo semana que vem, ou você lê a minha coluna aqui no UOL também e acompanha os outros vídeos que existem aqui no canal do UOL no YouTube. Até a próxima. UOL.